Boa noite, que gostoso estar aqui. O convite alegrou muito a nossa casa. Minha esposa realmente não pôde me acompanhar aqui, mas ela vem me encontrar no finalzinho. A gente vai aproveitar naturalmente para pegar um pedacinho das férias parciais para ficar um pouquinho mais por aqui. Então está sendo uma alegria estar aqui com vocês, inclusive por isso também. Aceitar um convite do pastor Bruno, ele é muito modesto, né? Ele falou do Pedro, mas o ministério musical do pastor Bruno é tão relevante quanto o do Pedro, também é um compositor, cantor, família Soul, enfim. E eu tive o privilégio de conhecer o Bruno quando pastor na Nova Semente, e ele era o responsável, de cuidar do louvor da nossa comunidade lá. E o ministério pastoral do pastor Bruno tem sido tão relevante quanto o seu ministério na música. Que comunidade linda que vocês criaram juntos aqui. E nós vamos estar juntos desde hoje até o sábado. Eu viajei realmente nessa madrugada. Cheguei 7 da manhã em Chicago, peguei um carro e viajei mais 2 horinhas para cá. Mas o Yuri me recebeu na casa dele e me deixou dormir um pouquinho. Até mais do que devia, porque eu cheguei já no início, começando o culto. Mas eu quero agradecer muito a tua presença, e ao longo da semana também, aqueles que puderem estar com a gente, para falar sobre isso, sobre a vida. O tema da nossa série, da nossa semana, é sobreviver. E eu sei do privilégio que vocês tiveram de receber o pastor Kleber ontem, iniciando esse programa com a gente. E nós vamos continuar agora para encerrar isso lá no sábado. Hoje eu quero falar sobre vida. Eu sou pastor em São Paulo, enfim, o Bruno pediu que eu me apresentasse, sou casado com a Suzy, não trouxe fotinho, não deu tempo de preparar isso. Tenho 2 meninas, 2 filhas, a Vitória com 13 anos e a Valentina com 6. Tem um episódio da série The Crown que, logo na primeira temporada, eu não sei quem curte, mas fala das 2 filhas do rei George, o pai da Elizabeth, era George, é isso? E é isso? É isso, né? Ok, fica como sendo. E ele fala da Elizabeth e da Margaret, dizendo que uma era o orgulho e a outra a alegria. E lá em casa é mais ou menos assim, não que uma coisa seja melhor que a outra, não, nada disso. Mas uma é o orgulho, a Vitória puxou a mãe, aquela coisa educadíssima, quietinha, obediente, uma lady. E a Valentina, ela veio para tirar de ordem tudo que a gente coloca em ordem lá em casa. Ela é a nossa alegria e é muito divertido viver assim. Como pode serem tão diferentes, tendo a mesma criação e vindo do mesmo lugar, né? Enfim, mas é a realidade da minha casa. Não sei se você também, que é pai, vive com mais de um filho, vive uma realidade parecida. Quero falar sobre vida ao longo dessa semana. E nós falamos que iríamos tratar de pacificar o nosso passado, de viver o nosso presente e de esperançar o nosso futuro. E ao longo dessa semana é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Tentar encontrar uma maneira de pacificar aquilo que nos prende ao passado. Nossos traumas, nossas culpas, e muitas delas de origem limitadora da própria religiosidade. Muitos de nós somos criados em contexto da religião, que são contextos de crenças limitadoras, que nos prendem a uma vida, muitas vezes, ascética, uma vida de abstenções das alegrias que a vida tem para oferecer. E formados assim, nessa cultura religiosa, nós passamos a viver uma vida adulta, muitas vezes presos ao medo e à culpa, que são elementos do estabelecimento religioso para controlar pessoas. E como viver e romper com essas prisões, com essas amarras, para termos uma vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, uma vida abundante. É sobre vida abundante que eu quero falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre culpa amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre vida presente na sequência, sobre esperança, enfim. Mas hoje eu quero falar sobre vida e aquilo que pode nos dar esperança. O ser humano, ele tem um grande problema com a ideia da finitude. A gente é um tipo de bicho que sabe mais do que devia e menos do que precisava para ser feliz. A gente sabe mais do que devia e menos do que precisava. A gente sabe mais do que devia porque a gente sabe uma coisinha que aterroriza a gente. A gente sabe que vai morrer. Os bichos não sabem que vão morrer. Eles conseguem viver todo dia sem o medo da finitude, sem a consciência da finitude.
Então, eles conseguem desfrutar a integralidade daquele dia que tem para ser vivido. Mas o bicho homem não consegue, porque ele sabe mais do que devia, ele sabe que vai morrer. Mas uma vez que a gente sabe que vai morrer, a gente sabe menos do que precisava. Porque uma vez que sabemos que vamos morrer, o mínimo que eu esperava é que a gente soubesse como, quando e onde. Porque se eu soubesse como, quando e onde, eu ia conseguir, pelo menos, me preparar para desfrutar a janela de existência que me cabe da melhor maneira. Porque eu saberia quando aconteceria o fim. Mas não, é uma roleta russa, é randômico, é aleatório. A gente não sabe quando. E isso nos tira o controle da existência. Nós somos seres que amamos o controle. Eu adoro dirigir, eu gosto do volante. Eu não sei se você também é assim, gosta do controle, eu gosto do volante, eu gosto do controle remoto. Eu gosto dessas coisas que me dão a sensação de controle. A minha esposa dirige tão bem ou melhor do que eu, e não é nenhuma razão sexista, mas quando eu estou no carro, eu tenho a necessidade de estar no volante. E a minha grande briga com Deus é essa. Porque quando eu tinha 11 anos de idade, eu dei o controle da minha vida, o volante da minha vida para Ele. Mas durante toda a minha vida, a minha luta eu detesto sentar no banco do passageiro. Eu sou um péssimo passageiro, eu sou um péssimo carona. Sabe aquele carona chato? Sou eu. Deus pega o volante e eu fico falando, não, aí não vai, não. E cuidado, não, era aqui. E Deus fala, não, eu estou indo por outro caminho, mais seguro, melhor, mais alegrador, mais pavimentado. E eu falo, não, mas eu queria ir por ali, todo mundo que eu conheço foi por ali, deu certo, o senhor está me levando para lá, mas era lá. E aí eu faço o quê? Eu tiro ele do volante, ponho ele no passageiro e eu assumo o volante. E é aí que começa a dar ruim as coisas lá em casa, ou na minha vida. E eu brinco que Deus é um grande GPS, porque Ele é um especialista em recalcular a rota. Porque eu desvio da rota e Ele é um recalculador de rota. Ele senta no volante e Ele recalcula a rota da minha vida todas as vezes que eu desvio do caminho. Sabe, a gente não tem controle, a gente veio ao mundo sem que nos perguntássemos se queríamos, e a gente vai embora sem que nos consulte se estávamos prontos para ir embora. Essa é a dimensão da existência. E por isso que a existência nos traz, muitas vezes, inseguranças, nos traz crises. Eu tinha 18 anos quando eu li o livro do Sartre, A Idade da Razão. São 3 obras dele, e uma delas é A Idade da Razão, nessa coleção de livros. E com 18 anos a gente tem muita razão na vida, então não me foi muito interessante. Mas quando eu fiz 30 anos, eu tenho 37. Quando eu fiz 30 anos, eu fui ler de novo, porque com 30 anos eu comecei a ter uma crise absurda de existência. Assim. Com 30 anos eu comecei a ter transtorno de ansiedade generalizado diagnosticado. Eu comecei a ter ataques de pânico, de ir parar no hospital inúmeras vezes, achando que eu ia morrer, e estava tudo bem na minha vida. Bom, hoje eu tomo remédios, faço terapia, vou ao psiquiatra uma vez por mês, pelo menos, e eu sei que eu tenho ansiedade, luto com algum quadro, às vezes, de depressão, tomo escitalopram e outros mais. Não sei se é privilégio só meu, não me julguem, mas eu aprendi com isso uma coisa. Outra crença problemática da religião, da cultura religiosa. Doenças relacionadas à saúde mental não tem que ver com falta de Deus. Depressão, ansiedade, pânico não é falta de Deus. É falta de um bom remédio, de um bom médico e, se necessário, de bons remédios e, com certeza, de bons terapeutas. Astigmatismo não é falta de Deus, astigmatismo é falta de óculos. Depressão não é falta de Deus, depressão é falta de médico e medicamento. Mas, às vezes, a cultura religiosa nos impõe essa ideia de que todo quadro que nos mexe com as emoções, com os afetos ou com a saúde mental tem que ver com alguma questão sua, de distanciamento de Deus na tua vida. E aquilo que te rouba o desejo de viver, muitas vezes é colocado como culpa tua, inclusive. O Søren Kierkegaard, filósofo fideísta, ele vai dizer que há 2 grandes tensões na vida, é sobre elas que eu vou falar agora. O pavor da morte e o pavor da vida. O pavor da morte é o medo da morte, da finitude. O pavor da vida é o medo da existência.
E ele vai dizer assim, quando aquilo que mais nos assombra é a morte, aí então nós queremos viver. Mas quando aquilo que mais nos assombra é a vida, aí então nós queremos morrer. E muitas vezes nós vivemos essa ambiguidade. Ora queremos viver, ora queremos morrer. E talvez alguns de nós já passou por uma situação em que concluiu, ou se não algum de nós, pelo menos você conhece alguém, que concluiu que viver talvez já não fosse a melhor alternativa e que talvez deixar de viver fosse melhor, porque não sabe lidar com a tensão do pavor da morte, mas também com o pavor da vida. E eu convido você ao livro de Eclesiastes, porque essa é a dinâmica também de Salomão. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele tentou, e não poderia ser algo mais atual do que a filosofia do pensamento, da sabedoria semita, do sábio Salomão, para falar sobre a existência. Salomão começa o seu livro tentando encontrar o sentido desse negócio que a gente chama de vida, desse intervalo entre o nascer e morrer. E ele conclui uma coisa, já dando um spoiler do livro, não faz nenhum sentido, a vida não tem qualquer sentido. E ele vai concluir assim, no seu livro, concluindo, ele diz assim, a vida não tem qualquer sentido, portanto, resta a nós temermos ao Senhor, porque a única saída para essa existência é crer que existe um soberano, e é confiar nele. Porque a gente não sabe quais são os desígnios dele. É confiar na soberania dele. Ele conclui, ele começa dizendo assim, tudo que há nessa vida é vaidade de vaidade. Se fosse o Bauman que escrevesse o livro dele, ele ia dizer, liquidez de liquidez, tudo é líquido. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Sopro do sopro, tudo é sopro. A vida é sopro, a vida é líquida. A vida tenta pegar com a mão, ela escapa pelo vão dos dedos. A gente não tem controle, a gente não tem domínio, ela é fluida. Ora a gente está bem, ora a gente está mal. E quando chega no capítulo 9, que é o que a gente vai estudar nessa manhã, ele provoca uma reflexão justamente sobre o pavor da morte e o pavor da vida. Os 6 primeiros versos, ele fala sobre o pavor da morte. E os outros, do 7 ao 10, ele fala sobre o pavor da vida. Eu leio com você assim, capítulo 9 do livro de Eclesiastes, verso 1 em diante. Ele diz assim, verso 1, deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. E a primeira informação que ele nos dá, ele diz assim, olha, a gente não tem o amanhã não existe, o amanhã não é teu, tudo que você tem é o hoje, porque o amanhã você não sabe o que vai acontecer. E ele diz assim, não basta, não tem uma receita de bolo, a vida ela tem um poder de agressão descomunal, o sofrimento ele é randômico, você faz tudo certo e de repente dá tudo errado. Você come linhaça, corre na praia, treina todo dia e de repente você volta do médico com um diagnóstico ruim. Você é uma boa pessoa, você cuida dos animais, você é obediente, você, sei lá, ajuda a caridade, dá dinheiro na igreja. E aí de madrugada toca o teu telefone e você recebe a notícia da perda prematura de alguém que você muito amava. E você começa a perceber que a vida não é essa receita de bolo, que A mais B e mais C, não é linear. A vida nos agride. E ele diz assim, não basta ser bom ou justo. Você não sabe se amanhã você que está noivo vai casar ou vai romper esse relacionamento. Você não sabe, você que está empregado, se amanhã você vai ser promovido ou vai ser mandado embora. Você não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo aquilo que você está lutando para fazer. E você não, por quê? Porque você não conhece os planos de Deus. Ele diz assim, está tudo nas mãos de Deus, a gente não tem o controle. Verso 2, tudo sucede igualmente a todos. Vai piorando. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao religioso, ao que sacrifica, como ao não religioso. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme juramento. E aí ele piora, porque ele diz assim, pior ainda, eu vi no capítulo 5, e depois no capítulo 7 ele vai dizer sobre isso, essa dinâmica da vida perturbadora, que é, eu vi gente boa dando errado na vida, e eu vi gente ruim dando certo na vida. Eu vi gente ruim sendo bem-sucedida e eu vi gente boa sendo fracassada. Parece que essa lógica de que você é a única variável para o seu sucesso ou para o seu fracasso, ela não parece se sustentar na observação da vida. Todo discurso que faz de você a única variável para o sucesso ou o fracasso, ela não se sustenta na observação da vida. Ah, você vai vencer porque só depende de você, está tudo dentro de você. Será que todo fracassado queria fracassar? Ele fracassou porque merecia fracassar? Será que todas aquelas comunidades que a gente tem no Brasil, de pessoas
inumeramente miseráveis, grandemente miseráveis, elas o são assim porque queriam ser assim ou porque não se esforçaram o suficiente para ser diferente? Parece que não é essa a lógica. Tem uma história famosa da Copa de 58, se não me engano, que diz que o Vicente Feola chegou numa pré-eleição para a seleção brasileira e falou assim, bom, vocês vão fazer assim, vou tocar aqui, ele lança para o Garrincha, era um jogo contra a Rússia, e o Garrincha dribla 2, 3 e toca para não sei quem e faz o gol. E o Garrincha falou, tá bom, agora só falta combinar com os russos. Porque há outros elementos, há outras variáveis na nossa vida que interferem no sucesso ou não da nossa vida. Não tem a ver só com a gente. A gente tem que combinar com um monte de gente para dar certo aquilo que nos prometem quando a gente compra aqueles cursos que vende na internet. Tem que combinar com muita gente. Mas ele continua dizendo, verso 3, esse é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos, todos. Para aquele que está vivo, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles, parte em coisa alguma diante do sol. E ele conclui, ele vai descendo os degraus, ele conclui na parte mais baixa, quando ele diz assim, para piorar tudo de vez, a morte é o fim para todo mundo. Para o bom e para o mal, para o rico e para o pobre, para o inteligente e para o não inteligente, para o bonito e para o descapitalizado de capital estético, para todo mundo o final é o mesmo, a morte. Mas ele diz assim, enquanto a gente está vivo ainda é melhor, porque enquanto a vida há esperança. Olha que coisa linda. Enquanto a vida há esperança, deixa eu falar para você, enquanto a gente consegue respirar, a gente ainda tem a oportunidade de resolver a nossa eternidade. Talvez em vida a gente não resolva a vida aqui, mas a vida que a gente vive aqui, ela é só uma oportunidade para definir se queremos ou não a eternidade. Porque enquanto há vida, há esperança para entregarmos a nossa vida para Deus. É isso, é sobre isso. Enquanto há vida, há esperança de entregar ela para Deus. E aqui entra o definidor da eternidade. Mas aqui o Salomão está falando, então, do pavor da morte. Ele diz que a morte é o fim, e quem está morto não sente. Quem está morto não sente amor, não sente ódio, não sente raiva. Vai para a sepultura e ali é o fim. Mas se aquilo for o fim, então a gente parece que realmente não tem sentido algum essa vida. Se aquilo é o fim, então, qual o sentido da minha e da tua existência? O que a gente está fazendo aqui? E é aqui que entra a grande reflexão da finitude humana. Porque todas as escolas filosóficas pretenderam dar uma resposta soteriológica, ou seja, uma resposta de salvação, uma resposta redentiva para o problema da finitude humana. Todas as escolas filosóficas nascem com a pretensão de dar uma resposta redentiva para o problema da finitude humana. Algumas escolas filosóficas vão dizer que a falta de sentido ela é suprida pela busca dos prazeres, então quanto mais prazer você desfrutar, mais sentido você tem na vida. Outras vão dizer que é a busca da moralidade, como os estoicistas. Se você buscar ser um cidadão de bem, você entendeu o sentido da vida e a vida era isso. Ou o epicurismo quer dizer que o sentido da vida estava nos prazeres simples. Ele diz assim, não tome vinhos sofisticados, tome vinho barato. Porque se você tomar vinho sofisticado, o seu paladar vai se acostumar com vinho de boa qualidade. Mas o vinho de boa qualidade, ele é mais caro e mais difícil de acessar. Você toma menos vezes o vinho de qualidade do que o vinho de baixa qualidade. Então, não experimente o de boa qualidade, porque assim você vai ter mais prazer na vida, porque você vai ter mais acesso ao vinho de baixa qualidade e você vai gostar dele. Olha só que conclusão óbvia e lógica. Nem prove. Eu vim essa madrugada imaginando como seria viajar na business class, já estava bom. E eu fiquei imaginando assim, eu falei, melhor eu não experimentar. Porque eu não vou ter dinheiro para bancar a classe executiva. É melhor eu viajar na econômica o resto da vida mesmo. Vou emagrecer um pouquinho para ficar mais confortável, quem sabe? É melhor. Essa é a ideia do Epicuro, esse é o sentido da existência.
O hedonismo vai dizer que é a busca desenfreada dos prazeres. Enfim, cada escola filosófica tenta dar uma proposta soteriológica, uma proposta de salvação para o problema da finitude humana. E o cristianismo ele entra para também oferecer uma proposta redentiva, uma proposta de salvação. E o Luc Ferry, que é um educador e filósofo francês, foi ministro da educação da França, ele escreveu aquele livro Aprender a Viver, que é um clássico de introdução à filosofia, mas ele escreveu um outro livro chamado A Tentação do Cristianismo. E na Tentação do Cristianismo ele vai dizer assim, que o cristianismo subverteu por 1.500 anos todas as escolas filosóficas. Quando o cristianismo surge no primeiro século, ele subverte todas as escolas filosóficas e ele reina dominante como a principal ideia da humanidade por 1.500 anos até o iluminismo. Até o iluminismo, o cristianismo era a grande proposta soteriológica e redentiva. Por quê? Porque ele dava uma resposta para a finitude, e a resposta que o cristianismo dava para a finitude, ele continua dando, e a resposta tem que ver com uma doutrina cristã que fundamenta o cristianismo, que se chama ressurreição. O cristianismo depende integralmente da doutrina da ressurreição. A ressurreição é a principal doutrina do cristianismo. Se você tirar a ressurreição do cristianismo, ele vira qualquer outra coisa menos cristianismo. A ressurreição de Cristo é mais importante do que a cruz. Crucificado havia muitos, mas ressurreto apenas um. Crucificado havia muitos, mas ressurreto apenas um. É a ressurreição de Cristo que dá sentido ao cristianismo em toda a sua história. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você é cristão, se você se diz cristão, se você tem a adesão ao cristianismo meramente cultural, não importa. Se você flerta com o cristianismo, se você foi, aculturado no cristianismo e vive um cristianismo nominal, não importa. Mas você precisa saber de uma coisa, o cristianismo é a religião, o cristianismo é a fé da ressurreição. Porque é a ressurreição que significa o cristianismo, porque ela também é o que significa a nossa vida sem sentido. Quando a gente vem a 1 Coríntios 15, eu vou lá rapidinho, já volto aqui, a gente vê Paulo fazendo em 1 Coríntios 15 uma defesa da ressurreição. E ele fazia uma defesa da ressurreição para os gregos, a carta era enviada ao povo de Corinto. E os gregos, eles criam qualquer coisa, menos na ressurreição. Em Atos 17, Paulo vai pregar em Atenas, ele faz um discurso lindo, filosófico, ele não usa a Bíblia, ele usa os poetas da época. Olha que coisa linda, os poetas seculares. No verso 26 de Atos 17, Paulo cita o refrão de uma música secular chamada Hino a Zeus, secular e pagã. Ele cita o trecho da música para pregar o Evangelho de Cristo Jesus e canoniza como texto bíblico o refrão da música secular. Paulo era alguém aculturado. Paulo era alguém aculturado na cultura helenista. Ele era um judeu helenista, nascido na Cilícia, cidade não significante, Tarso, cidade não significante da Cilícia. Ele foi formado em filosofia, a gente crê que Paulo tivesse pelo menos 4 formações, a formação aos pés de Gamaliel, a formação nas escolas filosóficas, em retórica e possivelmente em direito, porque Paulo ele escreve sobre salvação com linguagem forense. E quando ele é preso, ele reivindica sua dupla cidadania. Paulo tinha o passaporte vermelho, ele era cidadão romano. Podia entrar em qualquer lugar com aquele passaporte dele. Ele não era só judeu, ele era romano também. Que coisa linda, Paulo, né? Falava 4 idiomas, pelo menos, latim, grego, aramaico e hebraico. E ele vai mandar essa carta para o povo de Corinto para dizer assim, no verso 15, do nada, ele está falando de outras coisas na carta, mas do nada, no capítulo 15, ele faz um tratado sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E ele começa dizendo assim, olha, Cristo ressuscitou. E ele foi visto primeiro por Cefas. Então aqui a gente vê que ele está fazendo um discurso jurídico, um discurso forense, um discurso legal. Porque a primeira pessoa que viu Jesus não foi Pedro, mas ele diz que foi Pedro. A primeira pessoa que viu Jesus foi uma mulher. Mas o discurso, o testemunho de uma mulher no primeiro século não tinha valor jurídico, não tinha valor legal. Então Paulo omite que foi a mulher que viu primeiro. Ele diz assim, não, quem viu primeiro foi Cefas. Ele está fazendo uma defesa legal aqui. Primeiro foi visto por Cefas, depois ele foi visto pelos 12, eu estou no verso 5 e 6 de 1 Coríntios 15, depois ele foi visto pelos 12, e depois ele vai dizer assim, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ele diz assim, Cristo ressuscitou, depois de ressuscitado ele foi visto por Pedro, depois pelos 12, e depois ele foi visto por mais de 500 pessoas, e alguns estão vivos. Se vocês duvidam, vão perguntar para eles, porque eles são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus.
Depois diz que depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Eu acho lindo esse trecho que diz que ele foi visto por Tiago em particular, porque Tiago era irmão de Jesus. E enquanto Jesus viveu, Tiago não aderiu, ele era um opositor, ele não era um apoiador, para não dizer que ele não era opositor, ele não era um apoiador do ministério de Jesus, em toda a vida de Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele escolheu aparecer para o seu irmão. E alguma coisa de muito especial aconteceu nessa conversa, que converteu Tiago ao principal líder do cristianismo na igreja primitiva. A gente fala do coluna Pedro, do coluna Paulo, João, mas se você perceber bem, no início do livro de Atos, Tiago é o presidente da igreja, o irmão de Jesus. Ele confiou ao seu irmão a presidência da igreja primitiva. Alguma coisa aconteceu nessa conversa aqui, ó. Verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo falou, eu vi ele quando eu caí do cavalo. Ele ressuscitou. Mas o que isso importa? Importa o verso 17. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Deixa eu falar para vocês, se Cristo não ressuscitou, a gente está perdido. Se Cristo não ressuscitou, a gente está lascado. Eu estou apostando todas as minhas fichas naquela tumba vazia. Eu estou apostando todas as minhas fichas naquela tumba vazia. Eu não confio um centavo em mim. Eu sou gente ruim. Se eu já fiz bem para alguém que me conhece aqui, me desculpa, não foi minha intenção, porque eu sou gente ruim. É porque, por algum milagre, Cristo habitou em mim naquele momento. Mas eu não sou essa gente boa, não. E eu fico confortável, porque vocês também é tudo gente ruim. Então a gente pode falar aqui tudo igual. A gente carece de Cristo Jesus. Então Paulo está falando assim, ó, se ele não ressuscitou, a gente está perdido. Eu não confio nem um pouco em mim, eu confio integralmente em Cristo Jesus. E deixa eu falar para você, se Cristo Jesus não for suficiente, eu estou perdido. Se Cristo Jesus não for suficiente, eu estou perdido. Mas para que Ele seja suficiente, aquela tumba tem que estar vazia. Verso 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Aquelas pessoas que já morreram, aquilo foi o fim. E se aquilo foi o fim, então qual o sentido dessa vida? E aí vem para o verso 32, Paulo vai dizer assim, ó, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Olha que coisa inteligente que Paulo está falando. Isso aqui era a filosofia epicurista. Havia uma estátua em Anchialia, uma cidade vizinha à cidade que Paulo nasceu em Tarso, que tinha uma inscrição, já comi, já bebi, que me importa se eu morrer. Essa era a filosofia epicurista. A vida não tem sentido, então o sentido está nos pequenos prazeres. E Paulo usa a filosofia epicurista para dizer assim, ele tem razão, se Cristo não ressuscitou, ele tem razão. Salve Ferris e vamos curtir a vida doidado, porque se Cristo não ressuscitou, o que nos resta é buscar ao máximo os prazeres dessa vida. Se Cristo não ressuscitou, eu estou perdendo meu tempo, eu tinha que estar vivendo igual a Amy Newhouse, eu tinha que estar vivendo igual Cazuza, Renato Russo, Chorão, Whitney Houston. Eles estão certos, nós estamos errados, porque eles entenderam que o sentido da vida está em buscar ao máximo os prazeres que ela tem para oferecer, não está sobre a quantidade de tempo, está sobre a desfrutar ao máximo os prazeres. Se Cristo não ressuscitou, você está perdendo seu tempo. É o que o Woody Allen vai dizer, meu cineasta favorito, apesar de discordar da figura contraditória que ele é, mas eu não posso criticar a obra só porque o autor não é boa gente. Mas a obra minha esposa detesta o Woody Allen. Quando eu ponho o filme do Woody Allen, ela já dorme. A capacidade que o Woody Allen tem de quebrar a quarta parede do cinema, de conversar os seus monólogos, seus diálogos incríveis, existenciais. É um niilista. A gente tem visão de mundo diferente. Mas eu admiro os filmes dele e ele é um frasista incrível, né? E uma das frases do Woody Allen, ele diz assim, se Deus existe, espero que ele tenha uma boa desculpa. Porque se ele existe e a vida é essa desgraça, se ele existe e o sofrimento domina, então é bom que ele tenha uma boa desculpa. Olha só, que provocação. Mas tem uma outra que eu gosto mais, que ele diz assim, você pode viver até os 100 anos, contanto que você abra mão de tudo aquilo que faz com que você queira viver até os 100 anos. Olha que a vida é cruel, gente. Você pode viver até os 100 anos se você parar de comer porcaria, se você começar a comer aquelas outras coisas boas, se você começar a parar de curtir a noite, se você passar a dormir com as galinhas. Se você entende, se você viver uma vida bem regrada e assim, de abstenções, você vive até 100 anos. Mas você tem que abrir mão de tudo aquilo dessa vida que faz com que você queira viver. Na visão dele, pode ser que você discorde, você encontrou sentido nas outras coisas, está tudo certo, eu não estou concordando com ele, estou só analisando a provocação dele.
Porque para muitos a vida é isso. Eu falei do Idade da Razão e não citei o Mathieu no meio do livro, era isso que eu queria dizer. O Mathieu, que é o personagem principal da Idade da Razão, no meio do livro ele define a existência, e o Sartre, um existencialista, ele define a existência assim: existir, a frase do Mathieu, existir é beber-se a si mesmo todos os dias sem sede. Vou repetir: existir é beber-se a si mesmo todos os dias sem sede. Você já tentou tomar água quando está com o estômago cheio de água? Nauseia, não é? E náusea é inclusive outro nome do livro do Sartre, náusea, a náusea. Para muitos a existência é perturbadora, é assim. Mas é aqui que entra o sentido da ressurreição. E eu volto para o verso 19 para encerrar isso aqui. Verso 19, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Se você só quer Jesus para tornar essa vida sua aqui melhor, então você é o mais infeliz de todos os homens. Porque Jesus existe para nos oferecer algo maior do que as soluções para os problemas circunstanciais dessa vida. Ele existe para nos dar eternidade. E se Ele ressuscitou, então a eternidade está garantida. Então nós não cremos em Cristo apenas para essa vida, nós cremos em Cristo para a eternidade. E aqui entra o ponto: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o contrário também é verdadeiro. Porque se Cristo ressuscitou, então nós somos os mais felizes de todos os homens. E aqui entra a ressurreição como a resposta para o pavor da morte. Porque se Cristo ressuscitou, a morte está vencida. Se Cristo ressuscitou, a morte perdeu. Se Cristo ressuscitou, a gente olha para o caixão e zomba da morte, porque aquilo não é o fim. Esse é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é entender que a vida não é sobre esses 80, 90 anos que a gente vive aqui. Esse é o poder da ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou, então eu sou o mais feliz de todos os homens. E aí então eu preciso aprender a lidar com o pavor da vida. Porque a melhor mensagem do Evangelho não é que existe vida após a morte. A melhor mensagem do Evangelho é que existe vida antes da morte. Porque tem muita gente viva que parece que não está vivendo a vida que tem para viver. Tem muita gente viva que parece que já desistiu de viver a vida que tem para viver. A melhor mensagem do Evangelho para mim, para você nessa noite e nessa semana é: há vida antes da morte. E se há vida, então viva em nome de Jesus essa vida que você tem para viver, porque a melhor maneira de você agradecer a Deus pela vida que Ele te deu hoje é vivendo, não é se abstendo de viver. Fuja de toda essa lógica da vida ou da religiosidade tóxica que te coloca essa crença limitante de que Deus se agrada de quem se abstém da vida. Não, não é isso. Deus te deu vida para viver, e a melhor maneira de agradecer é vivendo essa vida que você tem para viver, se alegrando. E é aqui que Salomão encerra, no capítulo 9, versos 7 ao 10, com 4 dicas. E eu encerro essa primeira noite nossa com essas 4 dicas. Eu queria que você fosse para casa com essas 4 dicas da vida alegradora. O que é viver? Ele diz assim, olha, verso 7, eu adoro isso aqui. Eu adoro porque isso aqui significa a minha existência. Eu tenho tentado experimentar viver assim. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, porque Deus já de antemão se agradou das tuas obras. Primeira dica de Salomão: se você está vivo, viva o hoje. O amanhã você não tem, o amanhã não existe. O ontem você já não tem mais controle, já passou, não é teu também. Você só tem o hoje para viver. E Ele se agradou de você porque você está vivo, você consegue agradecer a Ele que você acordou hoje, sabe por quê? Porque Deus se agradou de você. Você acordou nessa manhã porque Deus olhou e falou assim: eu me agradei de você, eu quero que você desfrute mais um dia lindo de presente, de hoje. Você vai jogar fora esse presente do hoje? Pode ser que não tenha mais amanhã. Como é que você vai jogar fora o hoje? Como é que você perde um dia? Como é que você não se alegra? Como é que você fica preso à cama? Como é que você fica preso aos traumas do passado? Eu sei, a gente precisa buscar ajuda se necessário, mas a gente precisa compreender que o que a gente tem é o hoje.
Então vai, em nome de Jesus, come gostosamente o teu carboidrato. Para com essas noias. É pão, é carboidrato. Adoro carboidrato. Eu gosto desse verso porque é isso, ele me libera. Como eu gosto da massa, desculpa. Dá para perceber, né? Come o teu carboidrato e bebe a tua bebida. Sem pesos. Desfruta a vida. Porque a melhor maneira que você tem que agradecer, para agradecer a Deus pela vida hoje, é vivendo hoje. Segunda dica. Em todo o tempo, verso 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Posso traduzir isso aqui para a linguagem de hoje? Esteja sempre pronto para a festa e perfumado para o rolê. É isso aqui. O cristão é aquele que está pronto para dar rolê, para a festa. Ligou, partiu praia. Não, vamos comer. Vamos sair, vamos viajar. O cristão está assim. O cristão é esse aqui, entendeu que a vida existe para ser celebrada. Segunda dica de Salomão, celebre a vida. Eu aprendi isso aqui, eu pauto a minha vida por festas. Eu já falei para a liderança da minha igreja, eu sou pastor da primeira igreja adventista de São Paulo, a igreja central de São Paulo, antiga igreja central paulistana. Fica ali no bairro, quem conhece São Paulo, fica no bairro da Liberdade, na rua Taguá 88. E eu já falei para a minha liderança, se tiver 2 compromissos no mesmo horário, um for BO, e o outro for festa, você já sabe, eu sempre vou optar pela festa. Não vou perder meu tempo, eu não vou perder a oportunidade de festejar. Escolha a festa, celebre a vida. Celebre a vida. Primeira dica, viva o hoje. Segunda dica, celebre, festeja. Terceira dica, goza a vida com a pessoa que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida pelo trabalho, quando te afadigaste debaixo do sol. Terceira dica, escolha alguém para amar. Escolha alguém para compartilhar a vida. Viver a 2 é muito melhor do que viver sozinho. É o próprio Salomão que vai dizer, porque 2 é melhor do que 1, porque quando um cai, o outro levanta, quando um está triste, o outro alegra. Não é assim? Encontre alguém para compartilhar, para criar bancos de memórias. É incrível criar bancos de memórias. Eu gosto de dizer que só tem uma coisa melhor do que ganhar uma passagem para Paris. Só tem uma coisa que é melhor que ganhar uma passagem para Paris. É ganhar 2 passagens para Paris. Porque daí você pode levar junto alguém que você ama. Porque sem a pessoa que você ama é chato. Você fica ligando para mostrar. Você queria viver junto aquela experiência. Não é gostoso isso? Escolher alguém para amar, para compartilhar a vida, casamento. O casamento é um investimento a longo prazo, sabe? Porque o casamento nunca dá certo no início. Porque a gente sempre casa com a pessoa errada. Eu brinco lá em casa, eu casei com a pessoa errada. E a Suzy também casou com a pessoa errada. Porque não existe pessoa certa. O segredo está em investir na vida a 2, persistir, perdoar, tolerar, construir. É que nem uma sociedade de um negócio. Você constrói junto. E quando chega lá na frente, você olha para trás e fala, nossa, essa era a única pessoa certa para a minha vida. Foi feita para mim. Aí você para e pensa assim, mas olha o que eu tive que construir junto, não é pronto que vem. Por isso que talvez, só talvez, exista algum sentido naquela recomendação bíblica. Talvez, eu não estou impondo moralismo nisso aqui não, tá? Eu estou só cogitando que talvez exista algum sentido naquela ideia de que é até que a morte separe. Porque talvez já sabia que esse negócio de casamento é uma coisa que só faz sentido quando você insiste lá na frente. Só que quando chega lá na frente é um cobertor. Na velhice é um carinho do céu aquela pessoa que você compartilhou a vida a 2. Você construiu todos os bancos de memórias com ela. E eu vejo meus pais, 40, 50 anos de casados, e só de olhar eles já sabem o que um quer. Só com a expressão do rosto eles já se entendem. Nossa, isso deve ser tão incrível, eu quero viver isso lá na frente. Porque isso deve aquecer de um jeito. Você entende a dica que encontra alguém para amar? Que delícia isso, a vida é muito gostosa. Verso 10. Bom, primeira dica, viva o presente. Segunda dica, celebre a vida. Terceira dica, encontre alguém para amar e compartilhar a vida. Quarta dica, ela se desdobra em 2, tá? Quarta dica, verso 10. Tudo quanto tiver à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quarta dica, trabalhe. Trabalhe.
Sabe por quê? Trabalhar é uma centelha divina no ser humano. O texto bíblico começa dizendo que Deus estava o quê? Trabalhando. Deus começa o texto sagrado trabalhando, realizando, construindo. Como nos realiza entregar um projeto? Como nos realiza concluir alguma coisa que a gente está construindo junto? Como a gente se alegra com a ópera, com o labor, com o trabalho. A gente se alegra porque aquilo dá sentido para a nossa vida. Então trabalhe, o trabalho significa o homem. O trabalho significa um dia que você acorda e é um dia de trabalho e você não trabalha. Você não, naquele dia perde o sentido. Trabalhe. E talvez seja até injusto falar com você que veio para esse país, porque você veio para trabalhar. Mas então eu quero dizer o desdobramento, que é o quinto. Que talvez seja mais isso que você precisa guardar no coração do que o trabalho. O texto diz assim, quinta e última dica. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o, trabalhe. Chegou na tua mão, faz. Mas diz assim, mas faz-o conforme as tuas forças, não para além delas. Respeite os seus limites, porque Deus também respeita os seus limites. Calma. Às vezes a gente faz 48 horas em 12, sabe? A gente vai queimando o combustível da vida, e a gente vai perdendo a oportunidade de desfrutar a vida. Calma. Calma. A gente não sabe o amanhã. Seja prudente. Construa a vida. Guarde. Economize. Mas não deixa de passar um dia sem celebrar. Vamos combinar uma coisa? Não deixa de passar um dia sem abrir uma bebida e brindar com a tua esposa na tua casa, agradecendo a Deus por aquele dia que Ele deu e celebrando junto. Não vai dormir sem brindar o dia. É brindar o dia. Senhor, muito obrigado. O Senhor me deu vida hoje e eu te agradeci. Sabe como? Vivendo o dia que o Senhor me deu para viver. E eu estou agradecendo aqui, eu estou brindando com a minha família aqui, o dia que o Senhor me deu para viver. Aprenda a descansar. Deus não é workaholic. Sabe, Abraham Joshua Heschel, rabino americano, falecido há algum tempo, escreveu uma obra chamada O Shabá, e talvez seja a mais bela obra sobre o sábado que eu já li. E uma das suas frases ele diz assim, para o pensamento ocidental, o bom é aquilo que é mais elevado. Mas para o pensamento semita, o bom é o segundo. O mais elevado é o sagrado, o santo. E ele diz assim, os 6 dias de trabalho, Deus chamou de bom. Mas o 7º dia, que era o dia de descanso, Ele chamou de santo. Porque trabalhar é bom, mas descansar é sagrado. Aprenda a descansar. Aprenda a tirar o pé um pouco. Aprenda a curtir sua família, a viajar, a descansar. Porque descansar é o maior ato de confiança que a gente pode declarar a alguém. Descansar é o maior ato de confiança. Porque você diz assim, Senhor, eu estou batalhando, mas no limite é no Senhor que eu confio. Por isso eu vou dormir agora, eu vou descansar, porque está na tua mão, não está na minha. Porque eu estou dando o controle da minha vida e o volante da minha vida para o Senhor dirigir. Eu quero orar com você nessa noite, pedindo para que Ele nos dê vida para aqueles de nós que já não estamos mais vivendo. Que Ele nos dê vida para aqueles de nós que já concluímos que viver talvez não seja o melhor negócio. Eu quero que Ele sopre vida na tua vida, para que você saia daqui essa semana disposto a viver, porque a melhor maneira de agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu é vivendo a vida que Ele deu para viver. Podemos orar? Pode ser? Pode ser em pé? Pra gente. Tinha uma música, alguma coisa, Bruno? Posso encerrar com a oração? Obrigado pela generosidade de vocês, pela paciência de vocês, o carinho da atenção. Amanhã a gente vai estar aqui, o Pedrinho vai estar junto. Vou ficar feliz de encontrar você aqui, tá bom? Senhor Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vivermos hoje. E não tinha melhor maneira da gente agradecer essa vida que o Senhor nos deu para viver do que vivendo, mas vindo aqui para conversar um pouquinho contigo. Sabe, esse lugar não é um lugar para a gente saber sobre o Senhor. Esse lugar é um lugar para a gente ter um encontro com o Senhor.
Então, de alguma maneira, Senhor, se revele a cada um de nós aqui da maneira que nós, na linguagem que nós compreendemos. Mas ao se revelar a nós, comunique vida para nós. Comunique vida porque o Senhor já venceu a morte. Comunique vida porque a tumba vazia é a certeza de que a morte não é o fim e que nós já podemos experimentar eternidade agora até que o Senhor volte. Senhor, se estivermos vivendo aqueles dias em que a vida parece ser aquilo que mais está nos assombrando, que o Senhor ressignifique essa vida, dê novo sentido a ela, dê alegria, desamarre ela daquilo que aprende, e que essa pessoa possa sair daqui celebrando a vida, vivendo hoje, brindando hoje, compartilhando vida com quem ama, trabalhando, mas também descansando e confiando em Ti. Que haja vida nesse lugar, nessa noite, na vida de cada um de nós. É o que eu te peço em nome, por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Uma boa semana para você.